O cangaceiro mais temido e sanguinário de todo o sertão nordestino caiu numa emboscada da Volante em 1928. Zé Trovão tinha aterrorizado a região por 20 anos, matando sem piedade, roubando de todos. Mas nas 18 horas antes de morrer, ele fez algo absolutamente inacreditável. Revelou onde escondera uma fortuna em ouro e ordenou que fosse distribuída às viúvas e órfãos que ele mesmo havia criado. O que aconteceu naquelas últimas horas virou a maior lenda do sertão. Essa história real é de arrepiar. Me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo. E se você quer mais histórias incríveis do Brasil que ninguém conta, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Vem com a gente! O sol escaldante de janeiro de 1928 transformava o sertão da Paraíba numa paisagem de miragens e poeira, onde o horizonte tremia sob o calor sufocante e a caatinga ressequida esperava chuvas que talvez nunca viessem. Na pequena vila de Serra Branca, pouco mais que um aglomerado de casas de taipa ao redor de uma igreja caiada e um poço comunal, a rotina sonolenta da tarde foi brutalmente interrompida pelo som de tiros que ecoaram pelas ruas vazias. Era a emboscada da Volante, força policial especializada em caçar cangaceiros, e o alvo era Zé Trovão, o homem mais temido em todo o sertão nordestino, lenda viva cujo nome fazia mães calarem crianças chorando e fazendeiros trancarem suas portas ao anoitecer. Zé Trovão, cujo nome verdadeiro era José Ferreira da Silva, tinha 32 anos mas aparentava 40, marcado por 2 décadas de vida no cangaço. Alto e magro, com olhos claros que contrastavam dramaticamente com pele queimada de sol, cicatriz profunda atravessando a bochecha esquerda desde a orelha até o canto da boca, ele comandava bando de 23 homens que aterrorizavam a região há quase 10 anos. Diferente de alguns cangaceiros que mantinham um código de honra rústico, protegendo pobres e atacando apenas ricos, Zé Trovão não fazia distinções. Ele roubava de todos, matava quem resistisse, e frequentemente quem não resistisse, queimava propriedades por vingança ou simplesmente por prazer, e deixava rastro de viúvas e órfãos por onde passava. Sua reputação era construída tanto em façanhas reais quanto em exageros que ele deliberadamente cultivava. Dizia-se que ele sobrevivera a 17 emboscadas, que tinha pacto com o diabo que o tornava invencível, que podia atirar com precisão mortal mesmo no escuro completo, que nunca dormia mais que 2 horas por noite porque pesadelos com todos que matara o atormentavam. Algumas dessas histórias eram verdadeiras, ele realmente sobrevivera a incontáveis confrontos, sua pontaria era lendária, ele raramente dormia profundamente. Outras eram fabricações que ele encorajava porque medo era arma tão eficaz quanto rifle ou punhal. Fazendeiros pagavam impostos mensais a Zé Trovão não porque ele ameaçara diretamente, mas porque histórias do que acontecia com aqueles que recusavam eram suficientemente terríveis para garantir cooperação imediata. Mas naquela tarde em Serra Branca, a sorte de Zé Trovão finalmente acabou. A emboscada fora cuidadosamente planejada pelo tenente Alencar, oficial da Volante que dedicara 3 anos de sua vida a capturar ou matar o cangaceiro mais famoso da região. Alencar estudará padrões de movimento do bando, cultivara informantes, esperara pacientemente pela oportunidade perfeita. E quando soube que Zé Trovão planejava passar por Serra Branca com apenas 4 homens, parte de seu bando tendo sido enviada em missão diferente, ele organizou emboscada com 20 soldados posicionados estrategicamente ao redor da única rua principal da vila. O tiroteio foi feroz mas breve. 3 dos homens de Zé Trovão caíram mortos nos primeiros minutos. O 4º conseguiu fugir, desaparecendo na caatinga apesar de estar ferido. Zé Trovão lutou com ferocidade desesperada de animal encurralado, seus rifles gêmeos, Winchester que ele nomeara Justiça e Vingança, cuspindo fogo e chumbo com precisão mortal que derrubou 2 soldados e feriu outros 3. Mas números eram esmagadoramente contra ele. Uma bala o atingiu no ombro esquerdo, fazendo-o largar um dos rifles. Outra perfurou sua coxa direita, fazendo-o cambalear. Uma terceira, e esta seria fatal, entrou pelo lado direito de suas costas, atravessando o pulmão e saindo logo abaixo das costelas frontais. Zé Trovão caiu pesadamente no chão de terra da rua, seu sangue escorrendo rapidamente e formando poça escura ao redor de seu corpo. Tenente Alencar aproximou-se cautelosamente, arma apontada, não confiando que o cangaceiro lendário estava realmente neutralizado até verificar pessoalmente. Mas quando chegou perto o suficiente para ver o ferimento no peito, a quantidade de sangue sendo perdida, a palidez crescente do rosto de Zé Trovão, ele soube que não havia necessidade de tiro final. O ferimento no pulmão era fatal, questão de minutos, talvez meia hora no máximo.
O cangaceiro mais temido do sertão estava morrendo ali mesmo na rua empoeirada de Serra Branca, sob sol inclemente de janeiro. Acabou, Zé Trovão, Alencar disse, sua voz carregando satisfação de caçador que finalmente abatera a presa longamente perseguida. Seus dias de terror acabaram. Zé Trovão tossiu, sangue borbulhando em seus lábios, seus olhos claros ainda brilhando com desafio mesmo enquanto vida drenava dele. Ele tentou falar mas apenas conseguiu tossir mais sangue. Alencar acenou para seus soldados. Busquem o padre. Mesmo esse demônio merece chance de fazer confissão antes de enfrentar julgamento divino. Era a declaração que misturava piedade cristã com crueldade sutil, garantir que Zé Trovão permanecesse consciente tempo suficiente para contemplar sua morte iminente era vingança por todos que ele matara. Enquanto soldados corriam buscar Padre Sebastião da pequena igreja, moradores de Serra Branca começaram a emergir cautelosamente de suas casas onde haviam se escondido durante tiroteio. Eles formaram círculo ao redor do cangaceiro caído, mantendo distância respeitosa, observando com mistura de satisfação, medo residual e curiosidade mórbida. Entre eles estava Maria das Dores, viúva de 42 anos cujo marido fora morto por Zé Trovão 6 anos antes durante roubo de gado. Ela cuspiu em direção ao cangaceiro moribundo, seu rosto contorcido de ódio. Que você apodreça no inferno, ela disse com veneno. Você matou meu Antônio. Deixou meus filhos sem pai. Espero que sua morte seja lenta e dolorosa. Zé Trovão ouviu as palavras de Maria das Dores através da névoa de dor que consumia cada pensamento, cada respiração. Ele não se lembrava de Antônio especificamente. Ao longo de 20 anos no cangaço, ele matara tantos homens que rostos individuais se misturavam numa massa indistinta de vítimas. Mas ele lembrava do incidente de 6 anos antes, lembrava de ter atirado em alguém que tentará proteger o gado que Zé Trovão e seu bando estavam roubando. Era memória vaga, sem peso emocional particular. Apenas mais um dia, mais um trabalho, mais uma morte numa vida construída sobre violência constante. Mas agora, deitado em seu próprio sangue, sentindo vida escapar com cada respiração superficial e dolorosa, algo estranho começou a acontecer com Zé Trovão. Não era arrependimento exatamente. Ele era criminoso endurecido demais, havia cruzado linhas morais irreversíveis muitas vezes para sentir remorso genuíno de forma simples. Mas era algo próximo de reconhecimento. Uma consciência aguda e inescapável de que sua vida havia sido desperdiçada em violência sem propósito, que as 2 décadas que passará aterrorizando o sertão não haviam construído nada, não haviam significado nada além de sofrimento multiplicado e espalhado como peste. Ele pensou em como chegará a este ponto. Nascido em família pobre de agricultores de subsistência, ele vira seu pai ser humilhado e espancado por jagunços de fazendeiro local quando tinha 12 anos. A humilhação, mais que a violência física, queimara na alma jovem de José. Aos 15, ele matara um dos jagunços em vingança e fugira para Caatinga, onde foi acolhido por bando de cangaceiros liderados por homem chamado Sabino Forte. Ele aprenderá o ofício da violência rapidamente, descobrindo que tinha talento natural para matar sem hesitação, sem remorso. Quando Sabino morreu em tiroteio 3 anos depois, José, já conhecido como Zé Trovão por sua rapidez e fúria em combate, assumirá a liderança do bando aos 18 anos. Nos 14 anos seguintes, ele construíra a reputação como um dos cangaceiros mais brutais e bem-sucedidos do Nordeste. Diferente de Lampião, que mantinha certo glamour e código de honra que o tornava figura quase romântica em imaginação popular, Zé Trovão era simplesmente aterrorizante. Ele não tinha charme, não tinha pretensões de justiça social, não se via como Robin Hood sertanejo. Ele era ladrão e assassino, e não fingia ser outra coisa. Talvez essa honestidade brutal sobre sua própria natureza fosse o que o tornava tão efetivo. Pessoas sabiam que não podiam apelar para seu senso de justiça ou compaixão porque ele não tinha nenhum. Mas agora, com minutos restantes de vidas, Zé Trovão encontrava-se confrontando pergunta que nunca se permitirá fazer. Para quê? Toda a violência, todo o sangue, todo o terror, o que havia construído? Que legado deixava além de viúvas e órfãos, além de histórias de horror contadas para assustar crianças? Ele nunca casara, nunca tivera filhos, que soubesse, nunca construíra nada durável. Viverá como animal selvagem, e agora morreria como um, sangrando numa rua empoeirada enquanto desconhecidos o observavam morrer. Padre Sebastião chegou correndo, batina levantada para não tropeçar, respiração ofegante de ter corrido sob calor intenso. Era homem de 55 anos, magro e curvado por décadas de vida dura no sertão,
mas seus olhos castanhos eram gentis e seu rosto mostrava compaixão genuína mesmo ao olhar para o assassino notório sangrando à sua frente. Ele ajoelhou-se ao lado de Zé Trovão, colocando mão suave na testa suada do cangaceiro. Meu filho, ele disse com voz surpreendentemente suave, você está morrendo. Não há salvação para seu corpo. Mas sua alma ainda pode ser salva. Você vai se confessar? Zé Trovão olhou para o padre, seus olhos focando com dificuldade. Parte dele queria rir da ideia. Confissão? Perdão divino? Depois de tudo o que fizera, que Deus poderia perdoar 20 anos de assassinato, estupro, roubo e terror? Mas outra parte dele, parte que ele mantivera enterrada profundamente por 2 décadas, ansiava desesperadamente por algum tipo de absolvição, alguma possibilidade de que sua vida não fosse completamente sem redenção. Padre, ele conseguiu articular, sua voz rouca e entrecortada, cada palavra custando esforço imenso. Eu matei tantos. Como posso? A misericórdia de Deus é infinita, Padre Sebastião respondeu firmemente. Não importa o que você fez, se há arrependimento genuíno no seu coração, Deus pode perdoar. Mas você precisa confessar seus pecados, precisa pedir perdão. Zé Trovão fechou os olhos, lágrimas, as primeiras que derramava desde criança, começando a escorrer por seu rosto marcado por cicatrizes. Eu me arrependo, ele sussurrou. Eu me arrependo de tudo. De cada vida que tirei. De cada mulher que violentei. De cada família que destruí. Eu fui monstro. E agora vou pagar. A confissão levou quase 15 minutos, durante os quais Zé Trovão relatou crimes em detalhes dolorosos. Não todos, seria impossível lembrar de todos em tão pouco tempo, mas representação suficiente da enormidade de sua culpa. Padre Sebastião ouviu com expressão que passava de horror a compaixão profunda, reconhecendo que estava testemunhando transformação genuína, ainda que chegasse apenas nos momentos finais de vida desperdiçada em violência. Quando Zé Trovão finalmente terminou, sua voz mal audível, Padre Sebastião deu absolvição com mãos tremendo de emoção, ego te absolvo a peccatis tuis. Mas então algo inesperado aconteceu. Enquanto o padre completava a absolvição, Zé Trovão de repente agarrou a batina dele com força surpreendente para alguém tão perto da morte. Espera, ele ofegou. Espera. Eu preciso fazer algo. Antes de morrer. Algo que importe. Padre Sebastião olhou para ele confuso. Meu filho, você não tem tempo. Você está... Mas Zé Trovão o interrompeu, seus olhos de repente focados com intensidade que não demonstrara desde que caíra ferido. Meu ouro. Eu escondi. Ouro. Muito ouro. 20 anos. Roubando. Está escondido. E eu quero dar, para os pobres. Para viúvas. Órfãos. Pessoas que eu destruí. O silêncio que seguiu a declaração de Zé Trovão foi absoluto. Todos os presentes, Tenente Alencar, os soldados, os moradores de Serra Branca, Padre Sebastião, olhavam para o cangaceiro moribundo com expressões de choque. A ideia de que Zé Trovão, homem que passará 20 anos aterrorizando o sertão, queria usar seus últimos momentos de vida para dar seu tesouro acumulado aos pobres e às vítimas de seus próprios crimes era tão inesperada, tão contrária a tudo que ele representava, que ninguém conseguia processar imediatamente. Tenente Alencar foi o primeiro a recuperar a voz, mas seu tom era de profundo ceticismo. Isso é truque, ele disse firmemente. Você está tentando nos enganar, nos fazer levar você a algum lugar onde seu bando possa emboscar. Mas Padre Sebastião, que olhara profundamente nos olhos de Zé Trovão durante a confissão, balançou a cabeça lentamente. Não. Ele está falando verdade. Eu vi arrependimento genuíno nele. Isso não é truque. Alencar bufou com desdém. Padre, com todo respeito, você é homem bom demais para reconhecer mal quando vê. Esse homem é assassino que matou dezenas, talvez centenas. Ele não tem arrependimento genuíno. Isso é desespero de moribundo tentando negociar caminho para céu. Zé Trovão tossiu violentamente, mais sangue jorrando de sua boca. Quando conseguiu falar novamente, sua voz era ainda mais fraca, mas carregava urgência desesperada. Não é truque. Eu juro, por Deus, por minha mãe morta. O ouro está escondido numa gruta. 3 léguas ao norte, perto do
do açude seco. Gruta, com pedra em forma de cabeça de boi, na entrada. Tem moedas, joias, dinheiro roubado, de 20 anos. Tudo para os pobres. Para consertar o que quebrei. Maria das Dores, que permanecerá na multidão ouvindo tudo, aproximou-se subitamente. Seu rosto mostrava conflito intenso entre ódio que nutria por anos e algo mais complexo. Talvez curiosidade, talvez esperança cautelosa de que algo bom pudesse emergir de tanta maldade. Se isso é verdade, ela disse, sua voz tremendo, se você realmente tem tesouro e quer dar para ajudar pessoas que você prejudicou, então me diga, tem alguma forma de provar que não é mentira? Algum detalhe que só você saberia? Zé Trovão olhou para ela, reconhecendo através da névoa de dor a mulher que o amaldiçoara minutos antes. A gruta tem marcas. Dentro. Eu cortei nas paredes. Nomes dos homens do meu bando. Mortos, ao longo dos anos. 17 nomes. E tem baú. Baú de madeira, com iniciais. JFS, meu nome verdadeiro. José Ferreira da Silva. Queimadas com ferro quente. Ele tossiu novamente, seu corpo convulsionando com esforço. Também tem meu chapéu. Meu primeiro chapéu de cangaceiro. Deixei lá, como lembrança. Os detalhes eram específicos demais, pessoais demais para serem fabricação de momento. Padre Sebastião olhou para Tenente Alencar. Precisamos verificar. Se ele está dizendo verdade, e eu acredito que está, então temos oportunidade de transformar 2 décadas de sofrimento em algo que pode ajudar pessoas. Viúvas que ele criou, órfãos que deixou sem pais, famílias que roubou. O ouro pode não trazer os mortos de volta, mas pode aliviar algum sofrimento. Alencar hesitou, claramente dividido entre ceticismo pragmático e possibilidade tentadora de que pudesse ser verdade. Mesmo se o ouro existe, ele finalmente disse, como sabemos que não é emboscada? Que seu bando não está esperando lá. Meu bando, não sabe, Zé Trovão ofegou. Nunca contei, para ninguém. Nem para meu segundo, em comando. Era meu segredo. Meu plano de fuga, se precisasse. Mas agora, não preciso. Vou morrer aqui. E quero que sirva para algo. Ele fez pausa, reunindo forças para continuar. Mandem 3 homens. Armados. Cautelosos. Vão encontrar. E vão ver que não menti. Alencar considerou por longo momento. A lógica de Zé Trovão fazia sentido. Se fosse emboscada, ele não sugeriria enviar apenas 3 homens, ele quereria grupo maior para a captura mais valiosa. E os detalhes específicos sobre a gruta, as marcações, o baú, eram convincentes. Finalmente, ele acenou. Está bem. Vou mandar Sargento Mendes e 2 homens. Se encontrarem a gruta e o tesouro como você descreveu, então acreditaremos em você. Mas se isso for truque, se meus homens forem emboscados, juro que... Ele parou, percebendo a futilidade de ameaçar homem já moribundo. Tenente Padre Sebastião interveio gentilmente, ele não tem muito tempo. Talvez devêssemos permitir que ele ficasse na igreja enquanto esperamos. Pelo menos ali ele teria alguma dignidade em suas últimas horas. Alencar olhou para o cangaceiro sangrando na rua, depois para o padre. Parte dele queria recusar, queria que Zé Trovão morresse exatamente onde caíra, na sujeira, sem conforto ou dignidade. Mas parte dele também reconhecia que, se a história do tesouro fosse verdadeira, se o cangaceiro realmente estava tentando algum tipo de redenção final, talvez merecesse esse mínimo de humanidade. Está bem, ele disse relutantemente. Levem ele para a igreja. Mas 2 soldados ficam de guarda. Se ele tentar algo, atirem sem hesitar. 4 soldados carregaram Zé Trovão cuidadosamente, seu corpo agora tão fraco que ele nem conseguia ajudar no próprio transporte. Eles o colocaram sobre um banco na pequena igreja caiada, sua cabeça apoiada em coxim que Padre Sebastião providenciara. A luz filtrada através da janela simples pintava padrões suaves no chão de pedra, e o silêncio do espaço sagrado era perturbado apenas por respiração laboriosa de Zé Trovão e murmúrios ocasionais de soldados de guarda. Enquanto o Sargento Mendes e 2 soldados partiam em direção norte para procurar a gruta descrita,
Padre Sebastião permaneceu ao lado de Zé Trovão, segurando sua mão e rezando baixinho. O cangaceiro derivava dentro e fora de consciência, às vezes murmurando coisas incompreensíveis, outras vezes ficando assustadoramente quieto. Sangue continuava vazando lentamente de seus ferimentos, manchando as roupas que soldados haviam colocado sob ele na tentativa inútil de estancar a hemorragia. Todos sabiam que era apenas questão de tempo, talvez horas, talvez minutos, antes que a morte finalmente o reivindicasse. As horas se arrastaram lentamente na pequena igreja de Serra Branca. O sol começou sua descida em direção ao horizonte, pintando o céu de tons laranja e púrpura que filtravam através das janelas e lançavam luz dourada sobre a cena estranha dentro, o padre rezando ao lado do cangaceiro moribundo, os soldados montando guarda vigilante, e pequeno grupo de moradores que haviam entrado cautelosamente para testemunhar os momentos finais do homem que aterrorizara a região por tanto tempo. Zé Trovão derivava entre consciência e inconsciência, sua mente vagando por memórias que ele passará anos tentando suprimir. Ele via rostos de homens que matara, alguns em combate justo, muitos em execuções frias. Via mulheres que violentara, seus gritos ecoando através de décadas como acusações que nunca silenciariam. Via casas que queimara, famílias que destruíra, vidas que despedaçara sem pensar duas vezes. E pela primeira vez, permitia-se realmente sentir o peso desses atos, a enormidade do sofrimento que causará. Mas entre as memórias de violência, havia também fragmentos de algo diferente. Lembrava-se de sua mãe, mulher gentil e trabalhadora que morrera de febre quando ele tinha 9 anos, antes que tudo desmoronasse. Lembrava-se dela cantando enquanto cozinhava, suas mãos calejadas mas gentis, seu sorriso que iluminava até os dias mais difíceis. O que ela pensaria dele agora? Que horror sentiria ao saber no que seu filho se transformará? Esse pensamento, mais que qualquer outro, cortava Zé Trovão como faca através de carne. Ele havia desonrado a memória dela, havia se tornado exatamente o tipo de monstro que ela temia e desprezava. Mãe, ele murmurou em seu delírio, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mãe, me perdoa. Eu me tornei monstro. Padre Sebastião apertou sua mão com mais força. Sua mãe está com Deus agora, ele disse gentilmente. E Deus, em sua infinita misericórdia, pode perdoar até os piores entre nós se há arrependimento genuíno. Você se arrepende verdadeiramente, José? Em seu coração, você sente remorso pelo que fez? Zé Trovão, José, abriu os olhos, focando com dificuldade no rosto do padre. Sim, ele sussurrou. Sim, eu desperdicei minha vida. Destruí tantas outras. Se pudesse, voltar atrás, fazer diferente. Maria das Dores, que permanecerá na igreja observando de distância, aproximou-se lentamente. Seu rosto ainda mostrava dor e raiva, mas havia também algo mais, talvez curiosidade sobre transformação que parecia estar presenciando, talvez necessidade de confrontar o homem que destruíra sua vida antes que ele morresse. Você matou meu marido, ela disse, sua voz tremendo mas firme. Antônio. Faz 6 anos. Você se lembra dele? José fechou os olhos, tentando buscar memória específica entre tantas. Eu não lembro o nome. Matei tantos. Mas lembro de tiro. Homem defendendo seu gado. Eu atirei sem pensar, sem hesitar. Ele tinha 3 filhos, Maria continuou, lágrimas agora escorrendo livremente. João tinha 12 anos. Maria tinha 9. Pedro tinha 6. Eles cresceram sem pai por sua causa. Eu tive que trabalhar até quase morrer para alimentá-los, para vesti-los. Você destruiu nossa família. José abriu os olhos novamente, olhando diretamente para ela. Eu sei, ele disse simplesmente. Não posso desfazer. Não posso trazer ele de volta. Só posso pedir perdão e dar o que tenho. Se o ouro for encontrado, garanta que seus filhos recebam parte para educação, para futuro melhor. Maria olhou para ele em silêncio por longo momento. Parte dela queria cuspir em seu rosto, recusar qualquer coisa que viesse dele. Mas outra parte que estava exausta de carregar ódio por 6 anos, que reconhecia que vingança não traria Antônio de volta, considerou suas palavras. Se o ouro existir, ela finalmente disse, e se realmente for distribuído como você diz,
Então talvez, apenas talvez, você possa encontrar alguma paz. Não perdão completo, não sei se posso dar isso. Mas reconhecimento de que você tentou, no fim, fazer algo certo. Enquanto essa conversa acontecia, o sol continuava sua descida. 3 horas haviam passado desde que Sargento Mendes partirá com os 2 soldados. Tenente Alencar verificava seu relógio de bolso repetidamente, sua impaciência e ceticismo crescendo. Eles deveriam ter voltado já, ele murmurou para um de seus homens. Se a gruta estava apenas 3 léguas ao norte, como ele disse, deveriam ter chegado lá, verificado, e retornado. Isso está demorando demais. O soldado acenou concordando, sua própria mão descansando na coronha de seu rifle. Foi então que o som de cavalos galopando ecoou pela vila. Todos na igreja viraram suas cabeças em direção à porta. Momentos depois, Sargento Mendes entrou, seu rosto mostrando expressão de assombro que era impossível fingir. Ele carregava saco pesado em uma mão, e na outra, chapéu velho de cangaceiro, de couro desgastado com enfeites de moedas que tilintavam levemente. Tenente, ele disse, respiração ainda ofegante de cavalgada rápida, é verdade. Tudo verdade. A gruta existe exatamente onde ele disse. As marcações nas paredes, 17 nomes de homens mortos. O baú com iniciais JFS. E o tesouro. Ele despejou o conteúdo do saco no chão da igreja. Moedas de ouro e prata caíram em cascata, juntamente com joias, colares, anéis, brincos e maços de dinheiro cuidadosamente embrulhado. A quantidade era impressionante, representando 20 anos de roubos acumulados. Tenente Alencar ajoelhou-se, pegando o punhado de moedas, virando-as em suas mãos como se não pudesse acreditar que eram reais. Quanto? Ele perguntou, sua voz rouca. Mendes respondeu, não contamos tudo, mas estimamos, talvez 5 contos de réis. Talvez mais. É fortuna, senhor. Fortuna acumulada através de décadas de crime. Todos na igreja olharam para Zé Trovão com novo respeito, ou pelo menos novo entendimento. Ele não estava mentindo. Ele realmente queria dar tudo, fortuna que acumulara através de vida inteira de violência, para tentar consertar parte do dano que causará. José, ouvindo a confirmação através da névoa de dor, conseguiu esboçar algo que poderia ser sorriso. Então é verdade, ele murmurou. Distribuam. Para viúvas, órfãos, pobres, todos, que eu prejudiquei. Padre Sebastião, lágrimas escorrendo por seu rosto, fez sinal da cruz. Isso é milagre de redenção. Deus trabalha de formas misteriosas, até nos momentos finais, até nos corações mais endurecidos. A notícia do tesouro e da intenção de Zé Trovão de doá-lo se espalhou rapidamente por Serra Branca. Moradores começaram a se aglomerar na igreja, querendo ver com próprios olhos o cangaceiro moribundo que aparentemente encontrara consciência em seus momentos finais. Entre eles estava João, filho de Maria das Dores, agora jovem de 18 anos que trabalhava como vaqueiro para sustentar a família desde a morte de seu pai. Ele entrou na igreja com passos hesitantes, olhando para o homem que matara seu pai com expressão de raiva mal contida. Esse é ele? João perguntou à sua mãe, sua voz baixa mas carregada de emoção. Esse é o assassino que matou meu pai e depois teve coragem de oferecer ouro manchado de sangue como se isso pudesse consertar algo. Maria das Dores segurou o braço de seu filho. João, eu sei como você se sente. Eu sinto o mesmo. Mas... Ela hesitou, lutando com próprias emoções contraditórias, mas talvez haja algo em aceitar que até o pior de nós pode mudar, pode tentar fazer diferente no final. José, ouvindo a voz jovem e raivosa, virou a cabeça com esforço. Ele viu o rapaz, alto, forte, com olhos que brilhavam de fúria contida, e viu nele eco do homem que matara 6 anos antes. Você é filho dele, José disse, não era pergunta mas reconhecimento. Você parece com ele. Nos olhos. João deu passo em direção ao cangaceiro moribundo, seus punhos cerrados. Você não tem direito de falar sobre meu pai. Não tem direito de olhar para mim. Você é assassino, ladrão, monstro. E agora quer comprar perdão com ouro roubado. Não, José respondeu com voz surpreendentemente clara para alguém tão perto da morte. Não quero comprar perdão. Sei que não posso. Não há
ouro suficiente, no mundo. Só quero tentar consertar um pouco. Dar a você e sua família chance de futuro melhor. Não por mim. Por eles. Pelas vítimas. Ele tossiu, sangue manchando seus lábios novamente. Seu pai morreu porque protegeu o que era dele. Morreu com honra. Eu vivi sem honra. Matei sem pensar. Mas agora penso. Agora vejo todos os rostos. E peso é insuportável. João olhou para o cangaceiro, vendo genuína agonia em seus olhos, não apenas física mas espiritual. Era difícil manter ódio puro diante de tanto arrependimento evidente, tão claramente comprado com preço terrível de morte iminente. O que você quer de mim? João finalmente perguntou. Quer que eu diga que te perdoo? Que está tudo bem porque você está se arrependendo agora? José balançou a cabeça fracamente. Não quero seu perdão. Não mereço. Só quero que você saiba que eu sei. Sei o que tirei de você. E se pudesse voltar, faria diferente. Padre Sebastião, observando a troca, interveio gentilmente. João, você não precisa perdoar. Perdão é escolha pessoal que só você pode fazer, no seu próprio tempo. Mas talvez possa testemunhar transformação. Pode testemunhar que até homem que causou tanto sofrimento pode, no fim, reconhecer erro e tentar, mesmo imperfeitamente, fazer algo certo. João ficou em silêncio por longo momento, depois acenou lentamente. Eu testemunho, ele disse, sua voz ainda dura mas sem a raiva incandescente de antes. Testemunho que você está tentando. Não sei se isso importa, se isso muda algo. Mas testemunho. Tenente Alencar, que observara toda a cena, aproximou-se de José. Você quer que o tesouro seja distribuído, ele disse, não era pergunta. Mas como? Quem decide quem recebe o quê? Como garantimos que chegue às pessoas certas? José pensou por momento, depois respondeu, Padre Sebastião. Deixem o padre decidir. Ele conhece a região. Conhece quem precisa. Quem foi prejudicado por mim e outros. Deixem ele distribuir com sabedoria e justiça. Padre Sebastião pareceu assustado com responsabilidade. Eu não sei se sou a pessoa certa para isso. É grande responsabilidade, decidir quem recebe e quanto. Mas José o interrompeu com urgência renovada. Você é único, em quem confio. Único, que não vai roubar, que vai fazer certo. Por favor. Última coisa que peço. Deixem padre decidir. Alencar considerou, depois acenou. Está bem. O padre será responsável pela distribuição. Mas manteremos registro de tudo, para garantir transparência. E vítimas conhecidas, viúvas, órfãos, famílias roubadas, terão prioridade. José fechou os olhos, expressão de alívio passando por seu rosto marcado pela dor. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado. E então, talvez percebendo que sua morte estava muito próxima, ele pediu, Padre, há algo mais. Algo importante. Meu bando ainda está lá fora. 20 homens. Alguns tão perdidos quanto eu fui. Mas alguns podem ser salvos. Podem escolher diferente. Diga a eles que Zé Trovão morreu arrependido. Que deu tudo para consertar erros. Talvez alguns ouçam. Mudem. Padre Sebastião acenou gravemente. Eu direi. Se tiver oportunidade de falar com eles, contarei sua história. Contarei sobre arrependimento e tentativa de redenção. Talvez plante sementes de mudança. José conseguiu esboçar sorriso fraco. Sementes, é tudo que posso oferecer agora. Sementes, e ouro, manchado de sangue. Espero que cresçam, algo bom. Algo que faça 20 anos de maldade valer um pouco de bondade, no fim. O sol estava se pondo completamente agora, e sombras longas preenchiam a igreja. Velas foram acesas, lançando luz tremulante que dançava nas paredes caiadas. José estava ficando mais fraco com cada minuto,
sua respiração tornando-se mais superficial e irregular. Padre Sebastião começou a administrar últimos ritos, sua voz suave mas clara enquanto rezava sobre o cangaceiro moribundo. A igreja estava completamente silenciosa exceto pela voz do padre e respiração laboriosa de José, todos os presentes reconhecendo que estavam testemunhando um momento extraordinário, transformação que desafiava expectativas e preconceitos. A noite caiu completamente sobre Serra Branca, e a pequena igreja iluminada por velas tornou-se ilha de luz em mar de escuridão. José Ferreira da Silva, conhecido como Zé Trovão, estava entrando em suas últimas horas de vida. Sua pele estava pálida como cera, lábios azulados, respiração tão superficial que ocasionalmente parecia ter parado completamente. Mas ele lutava para permanecer consciente, como se houvesse ainda algo que precisasse fazer, algo que precisasse dizer antes de permitir que morte finalmente o reivindicasse. Padre, ele chamou fracamente, sua voz mal audível. Sebastião imediatamente se inclinou mais perto. Estou aqui, meu filho. O que você precisa? José tentou engolir, sua garganta seca demais. Maria das Dores, num gesto de compaixão que surpreendeu até ela mesma, trouxe copo de água e ajudou o padre a dar pequeno gole a José. Ele agradeceu com o olhar, depois continuou: quero contar história. Para todos. Para que saibam como cheguei aqui. Para que outros não façam mesmos erros. Alencar, ainda presente e observando com mistura de satisfação por captura bem-sucedida e desconforto crescente com a humanidade inesperada do momento, acenou. Então fale. Temos tempo. E talvez sua história sirva de aviso para outros que pensam que caminho da violência leva a algum lugar além de morte prematura. José respirou fundo, dolorosamente, reunindo forças para o que sabia seria provavelmente seu último ato significativo, transformar sua vida desperdiçada em lição para outros. Eu tinha 12 anos, ele começou, sua voz ganhando leve força conforme memórias fluíam, quando vi meu pai ser espancado por jagunços, de fazendeiro rico. Meu pai só queria água do rio, que passava pela terra do fazendeiro, para nossa pequena roça. Mas o fazendeiro disse não. Disse que água era dele. E quando meu pai insistiu, mandou jagunços ensinarem lição. José parou, tossindo fracamente. Eles quebraram costelas dele. Quebraram braço. E fizeram eu e minha mãe assistir. Naquele dia José continuou, lágrimas começando a escorrer novamente, algo quebrou dentro de mim. Vi que, no sertão, não há justiça. Não há lei. Só há poder. E os fracos são esmagados. Então decidi que nunca seria fraco novamente. Que seria eu a esmagar. Que teria poder. Ele fez pausa, olhando ao redor para rostos que o observavam, alguns com pena, outros com raiva residual, todos atentos. Aos 15, matei um dos jagunços. Em emboscada. E fugi para cangaço. Pensei que estava fazendo justiça. Vingança por meu pai. Mas vingança, José disse, sua voz carregando o peso de arrependimento profundo, vingança é veneno. Começa como uma coisa. Matar homem, que prejudicou minha família. Parecia certo, justificado. Mas então, virou hábito. Matar qualquer um que atrapalhasse, que resistisse, que simplesmente estava lá. E roubos começaram como sobrevivência. Precisávamos comer. Precisávamos armas. Mas viraram ganância. Quanto mais tinha, mais queria. Ele tossiu novamente, sangue manchando sua boca. Maria das Dores limpou gentilmente com pano. 20 anos, José continuou após recuperar fôlego. 20 anos, matando, roubando, estuprando, destruindo. E o que consegui? Nada. Não construí família. Não deixei nada bom. Só dor, e medo, e ódio. Tornei-me, exatamente, o que odiava. Tornei-me, pior que os jagunços, que espancaram meu pai. Pelo menos, eles seguiam ordens. Eu escolhi, livremente, ser monstro. João, filho de Maria das Dores, ouvindo a história com atenção intensa, perguntou: então por que você não parou?
Se percebeu que estava errado, por que continuou por 20 anos? José olhou para o jovem, vendo nele versão mais jovem de si mesmo, cheio de raiva, de senso de injustiça, equilibrado na borda de decisão que poderia defini-lo para sempre. Por que José respondeu honestamente, era fácil. Era tudo que sabia fazer. E por que enterrei consciência, tão fundo, que esqueci que tinha uma. Até hoje. Até olhar morte na cara e perceber que desperdicei vida inteira. Então ouçam, José disse, sua voz ficando mais urgente apesar de enfraquecimento físico. Vocês que estão começando vida. Você, João. Outros jovens, aqui. Ouçam homem, que está morrendo, por violência, que viveu. Não importa quão grande injustiça que sofreram. Não importa quanta raiva carregam. Não escolham caminho que escolhi. Violência só gera mais violência. Vingança só alimenta mais vingança. E no fim, só resta morte vazia e arrependimento tardio demais. Escolham diferente, José implorou. Escolham construir, não destruir. Escolham família, não solidão. Escolham trabalho honesto, mesmo que duro, sobre roubo fácil. Porque no fim, o que importa não é quanto ouro acumulou. É se construiu algo que dura. Se amou e foi amado. Se deixou mundo um pouco melhor do que encontrou. Ele olhou diretamente para João. Seu pai morreu defendendo o que era dele. Morreu com honra. Viveu com honra. Eu vivi sem honra e morro com apenas tentativa desesperada de encontrar um pouco no último momento. Padre Sebastião, profundamente movido pelas palavras, colocou mão no ombro de José. Seu arrependimento é genuíno. Deus vê seu coração. E embora você não possa desfazer passado, seu testemunho agora pode salvar outros de seguir mesmo caminho. Isso tem valor. Isso importa. José acenou fracamente, gratidão brilhando em seus olhos. Obrigado, Padre, por não me abandonar. Por dar dignidade a homem que não merece. Por acreditar que, até eu, posso ser perdoado. Todos podem ser perdoados, Sebastião respondeu firmemente. Esse é mistério e milagre da graça divina. Não importa quão longe você caiu, não importa quão escuro foi seu caminho, arrependimento genuíno sempre encontra misericórdia. Sempre. José fechou os olhos, e por primeiro momento em 20 anos, sentiu algo próximo de paz. Não paz completa, o peso de seus crimes era pesado demais para isso. Mas paz parcial, conhecimento de que em seus momentos finais, ele escolhera diferente, dissera a verdade, tentará plantar sementes de algo bom. As horas finais de José Ferreira da Silva passaram numa vigília estranha e solene. A igreja permaneceu aberta, velas continuamente substituídas conforme queimavam, e fluxo constante de visitantes, alguns curiosos, outros vítimas de seus crimes, ainda outros simplesmente testemunhando o momento extraordinário de transformação humana. Cada pessoa que entrava olhava para o tesouro ainda espalhado no chão, depois para o cangaceiro moribundo, processando dissonância cognitiva entre monstro que conheciam por reputação e homem quebrado e arrependido diante deles. Entre os visitantes estava Sebastião Furtado, fazendeiro cujas terras haviam sido invadidas 3 anos antes por bando de Zé Trovão. Ele perderá 50 cabeças de gado, teve celeiro queimado, e 2 de seus vaqueiros foram mortos quando tentaram resistir. Sebastião entrou na igreja com passos pesados, olhando para José com expressão de raiva mal contida. Você, ele disse, apontando o dedo acusador, você destruiu meus meios de vida. Matou homens bons que trabalhavam para mim. E agora quer que eu acredite que se arrepende. José virou a cabeça com esforço para encarar o fazendeiro. Lembro do seu celeiro, das chamas, dos homens que matei. Um tinha, talvez 20 anos. Outro, era mais velho, pai de família. Suas palavras eram entrecortadas mas precisas. Não posso trazer de volta. Não posso reconstruir. Mas parte do ouro é seu. Parte de tudo que roubei de você. Padre Sebastião vai garantir que receba. Sebastião olhou para o tesouro, depois de volta para José.
Você acha que ouro compra perdão? Que dinheiro manchado de sangue de meus homens pode? Ele parou, emoção sufocando suas palavras. Não, José respondeu simplesmente. Não compra. Só, é tudo que tenho. Tudo que posso oferecer. Não é suficiente. Nunca será. Mas é algo. Sebastião ficou em silêncio por longo momento, lutando com emoções contraditórias. Finalmente, ele disse: Eu aceito o ouro. Não porque perdoo, não sei se posso. Mas porque tenho viúvas de meus vaqueiros para cuidar, crianças para alimentar. E se algo bom pode vir de sua vida desperdiçada em maldade, que seja sustento para famílias que você destruiu. Outro visitante que chegou nas primeiras horas da manhã foi surpresa completa. Era Manuel Boca Torta, segundo em comando do bando de Zé Trovão, homem que servirá sob ele por 8 anos. Manuel entrou na igreja cautelosamente, claramente esperando emboscada, mas sua lealdade a seu líder superara medo. Quando viu José deitado, claramente morrendo, seu rosto endurecido se contorceu de dor. Chefe, ele disse, ajoelhando-se ao lado do banco. Eu ouvi rumores, que você caiu. Vim ver, vim. Sua voz falhou. José olhou para seu velho companheiro com olhos cheios de lágrimas. Manuel, você não devia ter vindo. Perigoso. A volante. Mas Manuel balançou a cabeça. Não me importo. Você me salvou 5 vezes. Não ia te abandonar agora. José pegou a mão de Manuel com força surpreendente. Então ouça. Ouça bem. Escolhi caminho errado. Desperdicei minha vida. Desperdicei 20 anos, matando, roubando. E vou morrer, com nada, exceto arrependimento. Você pode escolher diferente. Não é tarde demais. Você tem, talvez 30. Pode recomeçar. Manuel olhou para José com expressão de confusão e dor. Mas, chefe, o cangaço é tudo que conheço. O que mais posso fazer? José apontou fracamente para o tesouro. Pegue sua parte. Do ouro. É seu também. Resultado de anos juntos. Pegue e vá embora. Vá para outra província. Comece novo. Compre terra. Case. Construa família. Viva vida honesta. Por favor, não desperdice sua vida, como desperdicei a minha. Tenente Alencar, que observava a troca com atenção, interveio. Se ele pegar o ouro e for embora, como sabemos que não continuará no cangaço em outro lugar? Mas José balançou a cabeça. Ele não vai. Manuel, jura, pela minha memória, que vai deixar cangaço, que vai viver diferente. Manuel olhou de José para o ouro, depois para Alencar. Lágrimas escorriam por seu rosto marcado por cicatrizes. Eu juro, ele disse, voz quebrada. Por você, chefe, por sua memória. Vou tentar, vida diferente. Alencar considerou, depois acenou lentamente. Está bem. Pegue parte razoável do ouro, digamos, 500.000 réis. E vá. Mas se eu ouvir que voltou ao cangaço, caçarei você pessoalmente. Manuel acenou, pegou o punhado de moedas e algumas joias que Padre Sebastião separou para ele, depois olhou uma última vez para José. Obrigado, chefe, por tudo. Vou tentar fazer valer. Vou tentar honrar sua memória, vivendo diferente. José conseguiu sorrir, genuinamente sorrir, pela primeira vez em anos. Isso me dá paz. Saber que, talvez salvei, pelo menos uma vida. Mesmo que, destruí tantas outras. Conforme a madrugada avançava, tornou-se claro que José estava chegando ao fim. Sua respiração tornará-se extremamente irregular, longos períodos de apneia seguidos por ofegos desesperados. Sua pele estava fria e úmida, pulso quase imperceptível. Padre Sebastião permaneceu ao seu lado, rezando continuamente, oferecendo conforto espiritual. Maria das Dores e João também permaneceram, tendo feito paz com presença ali, não perdão completo, mas reconhecimento de humanidade compartilhada mesmo com o homem que causará tanto sofrimento. Padre José sussurrou,
tão baixo que Sebastião teve que se inclinar muito perto para ouvir. Acha que minha mãe pode me perdoar? Lá onde ela está. Sebastião apertou sua mão. Sua mãe amava você. E amor de mãe transcende tudo. Ela entende que você se perdeu, mas também que você se encontrou no fim. Sim, meu filho, ela pode perdoar. E provavelmente já perdoou. José fechou os olhos, lágrimas finais escorrendo. Então, posso descansar. Posso, finalmente, descansar. José Ferreira da Silva, conhecido em vida como Zé Trovão, morreu às 5h37 da manhã de 15 de janeiro de 1928, exatamente 18 horas após cair ferido na emboscada em Serra Branca. Seus últimos momentos foram pacíficos, respiração gradualmente diminuindo até simplesmente parar, seu rosto relaxando em expressão que quase parecia serena. Padre Sebastião fechou seus olhos e fez sinal da cruz, depois rezou oração final pelos mortos. Os presentes na igreja, cerca de 20 pessoas que mantiveram vigília através da noite, fizeram silêncio respeitoso, cada um processando de forma diferente o que haviam testemunhado. Tenente Alencar, apesar de seu ceticismo inicial, encontrava-se inesperadamente movido. Ele passará 3 anos caçando Zé Trovão, construindo imagem mental do cangaceiro como monstro puro sem possibilidade de redenção. Mas as últimas 18 horas haviam complicado essa imagem de formas que ele ainda estava processando. Padre, ele disse, sua voz incaracteristicamente suave, o que fazemos agora? Com o corpo? Com o tesouro? Com tudo isso? Sebastião levantou-se, seus joelhos estalando após horas ajoelhado. Primeiro, damos a ele enterro cristão. Independente de seus crimes, ele morreu confessado e absolvido. Merece esse respeito. Quanto ao tesouro, começa o processo de distribuição conforme ele pediu. O corpo de José foi preparado para enterro pelas mulheres da vila, incluindo Maria das Dores, que insistiu em ajudar apesar de tudo. Ele matou meu marido, ela explicou quando outros questionaram, mas também mostrou arrependimento genuíno. E se não há espaço para redenção, mesmo no último momento, então o que estamos todos fazendo aqui? O enterro aconteceu naquela tarde, numa sepultura simples no pequeno cemitério de Serra Branca. Comparecimento foi surpreendente, mais de 100 pessoas, muitas delas vítimas de crimes de Zé Trovão ou familiares de vítimas, mas todas escolhendo testemunhar o fim de homem que mudará dramaticamente em seus últimos momentos. Padre Sebastião conduziu serviço curto mas significativo. Ele falou sobre pecado e redenção, sobre como nenhuma vida está além da possibilidade de mudança, sobre misericórdia divina que excede compreensão humana. Este homem, ele disse, gesticulando para caixão simples, cometeu crimes terríveis. Causou sofrimento inimaginável. Ninguém aqui nega isso. Mas em seus momentos finais, ele enfrentou verdade sobre si mesmo e escolheu diferente. Deu tudo o que tinha para tentar consertar parte do dano. Isso não apaga seus crimes. Mas testemunha que transformação é possível, que arrependimento genuíno tem poder, que nunca é tarde demais para escolher bem sobre mal. Nos meses seguintes, Padre Sebastião administrou distribuição do tesouro com sabedoria e justiça que ganharam respeito de toda a região. Viúvas de homens mortos por Zé Trovão receberam porções que lhes permitiram reconstruir vidas. Órfãos receberam fundos para a educação. Fazendeiros roubados foram parcialmente compensados por perdas. E porção substancial foi usada para construir escola em Serra Branca, instituição que serviria crianças pobres da região por gerações. Ironia não perdida em ninguém que a escola seria construída com dinheiro acumulado através de crime mas dedicada a educar próxima geração para escolher caminhos diferentes. A história de Zé Trovão, particularmente suas últimas 18 horas, espalhou-se rapidamente por todo o Nordeste. Foi contada e recontada em feiras, em mercados, em rodas de conversa ao redor de fogueiras. E com cada recontagem, ganhou elementos adicionais, transformando-se em lenda. Algumas versões diziam que ele teve visão da Virgem Maria que o converteu. Outras afirmavam que fantasmas de todos que ele matara o visitaram, forçando arrependimento. Ainda outras insistiam que demônio veio reclamar sua alma mas foi impedido por anjos quando José deu seu tesouro aos pobres. Mas a versão que Padre Sebastião sempre contava, a versão que ele insistia ser verdadeira, era mais simples e de certa forma mais poderosa. Um homem que viveu vida inteira em violência enfrentou morte e viu claramente, pela primeira vez, o vazio e horror do que construíra.
E naquele momento de clareza brutal, ele escolheu diferente. Não por recompensa celestial, não por medo do inferno, mas simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Essa escolha, feita quando nada restava a ganhar, quando morte era certa, tinha pureza que escolhas feitas por interesse próprio nunca podem ter. E é por isso que sua história importa. Porque testemunha que mudança é sempre possível, até no último suspiro. Manuel Boca Torta cumpriu sua promessa. Ele viajou para a Bahia, comprou pequeno pedaço de terra, casou com viúva local, e passou o resto de vida como agricultor pacífico. Ele nunca esqueceu Zé Trovão, mantendo fotografia manchada de seu antigo líder em sua casa até morrer de velhice aos 68 anos. E sempre que alguém perguntava sobre sua vida anterior, ele contava a história de como Zé Trovão, morrendo, salvara sua vida ao convencê-lo a deixar cangaço. João, filho de Maria das Dores, usou parte do dinheiro que receberam para estudar em escola construída com tesouro de Zé Trovão. Ele eventualmente tornou-se professor, dedicando vida a educar crianças do sertão. E em suas aulas, frequentemente contava a história do cangaceiro que morreu arrependido, usando-a como exemplo de que escolhas têm consequências, mas também que nunca é tarde demais para reconhecer erros e tentar fazer melhor. A história de Zé Trovão tornou-se lenda no sertão, contada e recontada por gerações. Alguns a usavam como aviso: veja como vida de violência termina, em sangue e arrependimento tardio demais para importar. Outros a usavam como esperança: veja como até o pior de nós pode encontrar redenção. A verdade, como geralmente acontece com lendas, estava em algum lugar entre os extremos. Décadas depois, em 1985, pesquisador folclorista chamado Dr. Antônio Carvalho publicou estudo extensivo sobre Zé Trovão baseado em entrevistas com sobreviventes e documentos da época. Ele concluiu seu trabalho com observação que capturava a essência da história. José Ferreira da Silva viveu 20 anos como monstro e 18 horas como santo. Isso não torna sua vida virtuosa. 20 anos de maldade não são apagados por 18 horas de bondade. Mas testemunha algo profundamente humano, nossa capacidade de mudança, por mais tardia ou imperfeita que seja. Zé Trovão não se tornou herói em suas últimas horas, mas tornou-se humano novamente. E talvez seja isso que sua lenda realmente celebra, não redenção completa, que é impossível para crimes de tal magnitude, mas recuperação de humanidade perdida. O reconhecimento, mesmo no último momento, de que violência não leva a nada exceto mais violência, e que há outro caminho, mesmo se já não há tempo para caminhar nele. E assim a lenda persistiu, adaptando-se a cada geração mas sempre mantendo o núcleo central. O cangaceiro mais temido do sertão caiu ferido em emboscada, mas o que ele fez nas 18 horas antes de morrer? Confessar crimes, dar tesouro inteiro aos pobres e vítimas, implorar que outros não seguissem seu caminho. Transformou sua morte de fim merecido de criminoso em história de arrependimento e tentativa de redenção que continuaria inspirando reflexão e debate por gerações.